Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é voltado aos professores do curso de Educação Física, tanto licenciatura quanto bacharelado, aqui do Centro Universitário de Volta Redonda, o Unifoa. Bom, como todos vocês já sabem, dentro do curso de Educação Física, a gente possui um núcleo docente estruturante. Dentro desse núcleo, alguns professores eles representam algumas linhas de intervenção da instituição e uma delas se chama Cenários Híbridos de Ensino-Aprendizagem. Ela é vinculada à Pró-Reitoria de Educação à Distância e Tecnologias de Ensino. Bom, o vídeo de hoje é para trazer, o objetivo desse vídeo é para trazer um pouco, para que a gente compreenda melhor o que é cenários híbridos, o que são esses cenários híbridos e quais são os fundamentos dele. Então, para a gente avançar um pouquinho, nada melhor do que a gente começar logo com essa pergunta, né? O que são cenários híbridos de ensino-aprendizagem? E aí, o que você acha? Você consegue definir com clareza? Então vamos lá. São ambientes educacionais que integram de forma intencional e planejada atividades presenciais e online, criando um ecossistema de aprendizagem unificado, onde as experiências em diferentes espaços, sejam eles físicos ou virtuais, se complementam e enriquecem. É claro que essa talvez seja uma das aproximações que a gente faz do conceito, mas ainda assim é um conceito vivo e vem se atualizando conforme o tempo vem passando. E as principais características são a intencionalidade pedagógica, ou seja, não é apenas a mistura de modalidades, mas um desenho pedagógico integrado com um fim intencional. A flexibilidade espaço-temporal permite aprendizagem em diferentes contextos e momentos, ou seja, o aluno ele por vezes pode não estar bem durante a aula e não absorver com muita eficiência o conteúdo passado numa atividade presencial e talvez um conteúdo online possa apoiá-lo a entender melhor aquele conceito, enfim, a mergulhar um pouco mais naquele conhecimento, naquela habilidade. Outra característica principal é o protagonismo do estudante. Fomenta autonomia e gestão da própria aprendizagem, coloca o aluno como protagonista da sua aprendizagem. É também a diversificação metodológica, ou seja, utiliza diferentes estratégias didáticas conforme os objetivos e, além disso, também integração tecnológica, que incorpora ferramentas digitais como parte essencial do processo. Bom, talvez esse slide seja um dos slides mais importantes para a gente entender onde está o cenário híbrido nesse ecossistema de aprendizagem. Observa só, se a gente pensar em ensino híbrido, a gente tem como característica o seguinte, ó, integração planejada entre atividades presenciais e online com redução do tempo em sala de aula física. Ou seja, você deixa uma parte da tarefa que usaria na aula presencial para o ambiente remoto. Isso seria o ensino híbrido. O blended learning, que seria o aprendizado misturado, né, uma coisa mista, enfim, mais ou menos isso, em tradução livre, seria o quê? A combinação de métodos e recursos que pode ou não reduzir o tempo presencial. Você usa diferentes estratégias ou metodologias durante a aula presencial. Então, por exemplo, você pode usar o início da aula como uma atividade expositiva, uma aula expositiva, apresentando o conceito ou as bases que os alunos precisam ter para fazer uma próxima etapa. E nessa próxima etapa, naquela mesma aula, você usa uma metodologia ativa, um Plickers, um Kahoot ou algum outro tipo de recurso. Pronto, você está combinando métodos ali na sua aula presencial. Ela pode reduzir ou não. Geralmente não reduz, né, mas traz bastante motivação para dentro da aula. Se você pensar no conceito de ensino remoto, a gente tem a transposição do ensino presencial para meios digitais. É o que a gente tenta fazer, por exemplo, com o Aprofundaí, né? Conhecimento que nem sempre é possível aprofundar em sala de aula, a gente transportou para o meio digital dentro do LXP, criando vídeos aqui no Estúdios FOA e deixando disponível aos alunos. E onde que está então os cenários híbridos, né? Beleza, é isso, ó. É o ecossistema integrado que reconhece múltiplos espaços de aprendizagem como um contínuo. Então ele é como se fosse a combinação de todos os elementos anteriores.
É um misto de ensino híbrido, blended learning e ensino remoto. Esses são os cenários híbridos. E onde que eles estão presentes na universidade? A gente tem os cenários híbridos presentes em diversos locais e ações dentro da universidade, como por exemplo, os cursos regulares com componente online. Dentro da educação física a gente tem as disciplinas institucionais, elas possuem esse componente online, né? Dentro do nosso curso existe isso. Os laboratórios virtuais e simuladores, complementando as práticas presenciais. Os eventos acadêmicos híbridos, a gente pensar no congresso, no seminário, com participação remota e presencial. Houve um congresso que a gente teve a participação do professor Elton, diretamente lá de Viçosa. Então a gente conseguiu fazer com que ele, mesmo lá, pudesse ter a fala dentro do nosso auditório através do Teams, com transmissão ao vivo, né? Então foi um momento que a gente teve a presença dos cenários híbridos no nosso curso. Orientações de pesquisa, combinação de encontros presenciais e online, por vezes, para poder casar, né, o horário disponível de cada um, só é possível se houver um encontro remoto. E aí a combinação de encontros presenciais e remotos. Isso também se enquadra dentro dos cenários híbridos. E também na internacionalização, parcerias interinstitucionais, com componentes à distância, que facilita, né, a comunicação em diferentes países e continentes. Além disso, a gente pode encontrar os cenários híbridos em diversos outros momentos e práticas dentro da nossa instituição. E para realizá-los, qual seria então a infraestrutura necessária? A gente possui um ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA, na verdade a gente tem o LXP, que é o Learning Experience Platform, que são robustos, né? Hoje em dia os materiais das disciplinas presenciais e remotas estão todos no LXP, vários conteúdos de aprofundamento, a gente tem enriquecido inclusive os conteúdos presentes lá com os vídeos produzidos aqui. Enfim, é uma infraestrutura que a gente tem à nossa disposição para poder incrementar, né, o nosso processo de ensino. As salas de aula equipadas para transmissão e gravação, algumas das salas do nosso prédio a gente possui esse recurso. Estúdios de produção de conteúdo, como esse que a gente está aqui hoje, né, agora exatamente. Rede de internet estável e de alta velocidade, que a gente tem em nossa instituição. E suporte técnico permanente. Aliás, queria deixar um agradecimento aí a toda a equipe dos Estúdios FOA, que sempre me recebem com o maior carinho e preparo isso tudo aqui para que eu possa entregar, né, da melhor forma possível conteúdo para vocês. Quais são então os desafios institucionais? Regulamentação interna, capacitação docente, e essa é parte que me cabe trazer um pouco sobre essa linha, né, de cenários híbridos. Adaptação de processos administrativos, resistências culturais e também a equidade de acesso. Alguns dos nossos alunos, quando a atividade é remota, né, estão em casa, provavelmente alguns deles podem ter dificuldade em acessar os conteúdos por conta da falta de acesso à internet, e isso pode ser um limitador. Então, podemos também pensar em recursos para facilitar ou para deixar o acesso a esses conteúdos de maneira mais equânime, mais equitativa. Quais são os benefícios de se usar os cenários híbridos de aprendizagem? Aumento do engajamento estudantil, isso eu posso dizer de cadeira, por perceber isso durante as aulas. Melhor gestão do tempo e recursos. Ampliação do alcance institucional. Por vezes, os recursos que a gente coloca na internet, ele extrapola as paredes, né, da instituição e acaba alcançando a comunidade como um todo. Desenvolvimento de competências digitais, a capacidade que a gente, na medida que a gente vai se aventurando em usar um recurso ou outro, a gente melhora a nossa competência digital, e a personalização da experiência educativa. Você consegue deixar a experiência do aluno com a cara da disciplina e com a cara do professor. Isso aproxima o aluno daquele conteúdo. Uma coisa é você indicar seu aluno a ver um vídeo que trata do conteúdo que você tratou em sala de aula, e outra coisa é você produzir esse conteúdo e deixar disponível para ele
e aí ele consegue perceber a forma como você fala, a maneira como você conduz e traz, né, personaliza essa experiência, o aluno consegue se identificar melhor com o conteúdo que está sendo abordado. Mas, diante de tantos benefícios, qual então deve ser o próximo passo? O próximo passo é a gente pensar na implementação disso. Como implementar os cenários híbridos na minha disciplina, né? Seguindo os seguintes passos. Primeiro, o planejamento didático, que não é novidade. Seguida, são as ferramentas tecnológicas, separar, dominar, né, e perceber, né, quais são as ferramentas disponíveis e quais que podem ser as mais adequadas para o que eu quero com aquele componente que eu quero me aventurar em experimentar cenários híbridos, e pensar nas estratégias de avaliação. Então vamos lá, vamos falar de cada tópico desse. Sobre o planejamento didático, definição clara dos objetivos de aprendizagem, alinhamento entre atividades presenciais e online, distribuição intencional de conteúdos e interações, desenho de experiências integradas e comunicação transparente sobre expectativas e processos. Em relação às ferramentas tecnológicas essenciais, pensar sobre o ambiente virtual de aprendizagem, o LXP, o Moodle, etc. As ferramentas de videoconferência que são disponíveis para nós, como por exemplo o Teams, que talvez seja o que a gente usa com maior frequência, mas também existe, né? O Zoom, o Google Meeting, enfim. A aplicação de aplicativos de colaboração, a gente tem acesso ao Office 365. Por vezes a gente consegue usar arquivos compartilhados, então a gente consegue editar ao mesmo tempo os arquivos, evitando aquele problema de em qual versão que a gente está trabalhando, se de fato é a versão mais atualizada dele. Além disso, a gente tem o Padlet também, que também é possível que todos os alunos participantes daquela atividade editem ao mesmo tempo, sendo gerenciado, né, pelo professor. E além disso tem o Miro, o Google Docs, enfim, vários aplicativos que podem ser usados para a gente poder se aventurar. Os repositórios de recursos educacionais e também ferramentas de avaliação online, que podem passar desde dos Plickers, né, do Plickers, que é um recurso bem bacana, que são aqueles cartões que a gente consegue escanear com a nossa câmera e, através da internet, apresentar a resposta do grupo instantaneamente para a plateia. E passando por isso, chegando até, por exemplo, o questionário Forms, enfim, algum recurso mais ou menos nesse sentido. Tem o Kahoot também, que é bem interessante. Enfim, e algumas estratégias de avaliação, por exemplo, avaliação contínua e distribuída, combinação de instrumentos síncronos e assíncronos com entregas, né, com data prevista, uso de rubricas e critérios transparentes. É importantíssimo deixar sempre claro para o aluno, né, de que maneira que aquela entrega, que aquela atividade vai ser avaliada, né? Quais são os critérios que você vai usar na avaliação, porque antes de entregar ele tem lá um checklist para consultar e perceber se está adequado ao que o professor deseja ou não. Feedback frequente e formativo, é interessantíssimo você, caso haja tempo para isso, né? É interessantíssimo você colocar uma data de uma pré-entrega ou uma entrega parcial para você dar um feedback naquele momento e ajeitar a rota, né? Corrigir a rota do aluno caso ele esteja fazendo de maneira equivocada ou confirmar se ele estiver fazendo da maneira correta, né? Então isso evita entregas fora do padrão ou fora da maneira como você gostaria que os alunos desenvolvessem aquele trabalho, além de autoavaliação e avaliação por pares, para você perceber, né, se a proposta que você deu é eficiente ou foi eficiente ou não. Não basta olhar simplesmente para as notas, né, para o resultado final, mas sim solicitar a opinião dos alunos que participaram daquela atividade, o que eles acharam daquela experiência inovadora, enfim, ou daquela vivência, se eles concordam, se é adequado para aquele tipo de aprendizagem ou não. Às vezes o resultado pode ser positivo, mas a atividade em si, enfim, deve ser ajustada aqui e ali, ou
uma nova experiência com outro recurso pode ser um dos caminhos também. E agora então eu vou apresentar aqui alguns exemplos para vocês. Não tem nenhum exemplo específico da educação física, mas ao final eu posso dar um dos exemplos que eu faço em primeiro socorro só para ter uma noção do que é possível fazer, tá bom? Então vamos lá. O exemplo número 1, pensa lá. Alunos se preparam para a aula por meio de uma unidade de aprendizagem do LXP. Então você pode deixar um texto, um vídeo, com alguns conceitos fundamentais que serão trabalhados em sala de aula, serão trabalhados e problematizados, né? E aí na sequência o professor utiliza a sala de aula presencial para desenvolver uma atividade baseada em equipes para verificar a preparação. Então vamos fazer agora o seguinte, separa a turma em algumas equipes e cada equipe elabora 2 questões discursivas e a equipe A pergunta para B, a B para C e assim em sequência, e vamos verificar como é que está aí o conhecimento adquirido através da unidade de aprendizagem posta lá no LXP. O professor, então, na sequência, propõe uma atividade a partir do método ativo, aprendizagem baseada em problemas, e os alunos entregam a atividade em grupo via LXP. Então, a aula começou no LXP, ela veio para a aula presencial, houve uma confirmação, né, uma checagem dessa aprendizagem, depois houve uma aplicação disso num problema, né, numa resolução de problema, e depois a entrega final de novo lá no LXP, fechando o ciclo. E aí você consegue perceber componentes remotos, como o uso do LXP, e componentes presenciais, como a metodologia ativa em relação à aprendizagem baseada em problemas. No exemplo número 2, vamos lá. Aulas teóricas em formato assíncrono, videoaulas mais leituras. Depois, encontros presenciais semanais para resolução de problemas. Na sequência, uso de laboratórios presenciais complementados por simuladores virtuais. Projetos desenvolvidos em equipes com reuniões híbridas. Então os grupos podem se reunir de maneira remota, né? E presencial, né? Podendo fazer esse componente híbrido. E avaliação sendo uma combinação de testes online, projetos e prova presencial. Esse pode ser um exemplo um pouco mais abrangente, né? Um terceiro exemplo, preparação para a OAB, por exemplo. Utilização do LXP e recurso avaliação para a preparação dos alunos, formato online no laboratório, correções das questões e feedbacks presencialmente em sala de aula. Então, o aluno tem essa experiência no online e depois vem para a sala de aula para receber o feedback. E o feedback da resolução, né, de algumas questões ali, para ele ter noção de onde que ele errou, ou onde está o momento da prova, ou a característica da questão onde ele precisa ter mais atenção. Então vamos lá para um exemplo do curso de medicina. Componente online. As aulas então são teóricas sobre anatomia, fisiologia e procedimentos médicos através de videoaulas. Então, videoaulas postadas, por exemplo, no LXP. Os módulos interativos de estudo de casos clínicos, depois simuladores virtuais de diagnóstico e, dentro do componente online ainda, criação de fóruns de discussão e de casos médicos. Nos componentes presenciais pode haver o uso de laboratórios de simulação clínica com manequins de alta fidelidade, treinamento de habilidades médicas com supervisão direta, no modo presencial, atendimentos em ambulatórios e hospitais de escola e sessões de debriefing e análise de desempenho. Então veja, havendo esse componente online e presencial, a gente tem a presença dos cenários híbridos. Se a gente pensar, por exemplo, na engenharia, no componente online, modelagem 3D de projetos em plataformas colaborativas, simulações de sistemas de engenharia, aulas teóricas sobre metodologias de projeto, compartilhamento de documentação técnica e reuniões de equipe em ambiente virtual, usando o Teams, o Zoom ou o Google Meet. Dentro do componente presencial, pode haver o uso de laboratórios de prototipagem, testes físicos de protótipos, oficinas de resolução de problemas, apresentações presenciais de resultados, workshops com especialistas e convidados.
Se a gente pensar, por exemplo, no SI, só para a gente ter uma noção mais geral, componente online, curso de programação e desenvolvimento, ambientes de desenvolvimento colaborativo, repositório de código compartilhado, workshops sobre novas tecnologias, treinamentos em metodologias ágeis. Pensando no componente presencial, o uso de laboratórios de programação, hackathons e maratonas de desenvolvimento, testes e validação de sistemas, apresentações de projetos e workshops com profissionais da área. E eu incrementaria com uma experiência que eu fiz, que eu realizei na disciplina de primeiros socorros. No primeiro momento eu faço uma aula expositiva, apresentando ali o passo a passo dos primeiros socorros, apresentando os conceitos, princípios e tudo mais. Depois a gente passa para um momento de verificação dessa aprendizagem com componente online, através de um questionário online. Geralmente eu uso o Kahoot. Então, uma coisa super interessante do Kahoot é que não basta que você responda corretamente, você precisa responder mais rápido que a outra equipe. Então, para quem não conhece ainda, eu acho que vale super a pena, se for adequado ao conteúdo que você deseja ensinar. Em primeiros socorros, o tempo é decisivo, então por isso o Kahoot ser um componente adequado, porque inclusive na prova prática, inclusive isso é uma outra coisa que eu ia comentar, que depois do Kahoot a gente vai para uma simulação realística. Então esses três momentos compõem uma aula e desenham o cenário híbrido. Veja, começa com uma aula expositiva, depois usando um componente remoto, que é o uso do Kahoot, onde a gente verifica essa aprendizagem e logo na sequência a gente faz então uma simulação realística presencial. A aula expositiva, inclusive, ela pode ser enriquecida com materiais já disponibilizados no LXP, já incluindo ali um componente online para eles irem para a aula já entendendo o que vai acontecer naquele dia. E depois daquele simulado prático, então a gente faz o fechamento com o feedback sobre como foi onde foram os acertos, onde é importante ter mais cuidado, enfim. E é um dos exemplos sobre o uso de cenários híbridos no nosso ensino, tá? Mas além disso, se você está dentro de sala de aula e apesar de não utilizar nenhum recurso tecnológico, mas incrementa metodologias, combina metodologias diferentes, isso também pode ser considerado cenário híbrido. E quando você traz componentes tecnológicos, por exemplo, essa apresentação aqui na TV, ela já é o uso de tecnologia para auxiliar na aprendizagem, isso também é. Então veja que você fazia uso de cenários híbridos de aprendizagem e nem sabia. Então, uma coisa que em breve eu solicitarei para vocês, com a autorização do nosso professor, coordenador, professor Silvio Vilela, será dessas experiências que vocês têm com os alunos, qual é uma que você considera de sucesso? O que você considera que, cara, quando eu experimentei esse tipo de aula aqui, eu percebi que o aluno aprendeu, o feedback que ele deu foi positivo, o resultado na nota foi legal, enfim. O que você consegue perceber de práticas exitosas dentro da sua prática pedagógica? E aí a intenção é que um dia eu te traga aqui para poder compartilhar com os nossos colegas e quem sabe aquele que faz uso de uma ou outra estratégia possa, com a sua experiência, enriquecer a própria aula e, no final das contas, melhorar ainda mais a transferência de conhecimento e o desenvolvimento, na verdade, de habilidades e competências dos nossos alunos, formando assim um professor de educação física cada vez melhor. Legal? Essa que é a intenção final. Eu deixo aqui as 3 referências que foram usadas para essa apresentação. Um grande abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!